Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I ask that you would be here with us, peço que o Senhor esteja aqui conosco, that you would teach us what is true. que nos ensine o que é verdade. I ask in the name of Eu Jesus. peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Paul was the one who founded the church in Galatia, Paulo fundou a igreja na Galácia, but he could not stay there in the area. mas ele não pôde permanecer ali. And when he left, E quando ele saiu da Galácia, some other missionaries came to that city. outros missioneiros foram até aquela cidade. They had a different gospel than Paul. E essas pessoas tinham um evangelho diferente do de Paulo. Let me explain what I mean. Deixa eu explicar. In Paul's gospel, No evangelho de Paulo, rituals don't mean anything. rituais não são significantes. I mean, you should be baptized. Você deve se batizar, You should take the Lord's Supper. você deve participar da ceia do Senhor. Those things are important, Essas coisas são importantes, but they're not sacraments. mas não são sagradas. In other words, you don't earn any righteousness by doing Você them. não ganha justiça fazendo essas coisas. And as for the other rituals, E mesmo com os outros rituais, they're not even required. alguns nem são requisitos. You don't have to be circumcised. Você não precisa se circuncidar. You don't have to keep Passover. Você não precisa guardar a Páscoa. But these things were debated in the early Christian Mas church. essas questões eram debatidas na igreja primitiva. What Paul was teaching O que Paulo ensinava is that you submit to God, era que a pessoa tinha que se submeter a Deus, you obey Him, obedecer a Ele, you obey the Ten Commandments, obedecer os 10 mandamentos, you follow His counsel, seguir o seu conselho, and that's walking by faith. e isso significa viver pela fé. But walking by faith, it doesn't earn you any righteousness. Mas viver pela fé em si não faz com que você mereça justiça. I want to explain this another way. Deixa eu explicar de outra forma. If you owe me $100 Se você me deve $100 and then you give me a gift for my birthday of $20, e você me dá um presente para o meu aniversário de $20, it's a very interesting gift. é um presente interessante. Is it really a gift? É um presente? You owe me Você me $100. deve $100 You've just paid me part of what you owe me. e você acabou me pagando parte daquilo que você me deve. You still owe me $80. Você, na verdade, ainda me deve Or $80. let me say it another way. Deixa eu explicar de outra forma ainda. If you have a business Você tem um negócio and you're selling, say, flour, e você vende flores. and I get flour from you, E eu recebo flores de você. but I don't pay you. E eu não te pago. Let's say I owe you now $100 for the flour. E vamos supor que eu lhe devo $100 pelas flores. If I come to you later Se eu chego para você depois, and I want to buy some flour with cash, e se eu quero comprar flores com dinheiro, you might sell me some flour, talvez você me venderia flores. but if I give you the cash Mas se eu lhe dar o dinheiro, and I don't want any flour, and if I don't want, and I don't need any more flour, e se eu não precisar mais de flores, you don't owe me any more flour. você não me deve mais flores. I don't know if this is even working, but I'm trying to say Eu não sei se está funcionando, mas o que eu quero is dizer that when there's a debt, é que quando existe uma dívida, the person that's in debt a pessoa que deve can't give any gifts não está em condições de fazer uma doação ou dar uma dádiva without paying his debt. antes que pague a dívida. I think the illustration is not working.
Talvez a ilustração não esteja funcionando. So let me just tell you what I'm trying to Então illustrate. deixa eu tentar lhes dizer o que eu estou tentando ilustrar. I owe my life to God. Eu devo a minha vida a Deus. I owe my entire life to Him. Eu devo a minha vida inteira a Deus. So if I obey Him for part of my life, Então, se eu obedecer a Deus por parte da minha vida, I'm only giving Him what I owe Him. eu estou apenas lhe dando aquilo que eu já devo a Ele. I can never give Him more than I owe Eu Him. nunca sou capaz de dar a Ele mais do que eu já lhe devo. If I obeyed Him my entire life, Mesmo se eu obedecê-lo minha vida inteira, I would only pay my debt. eu estaria apenas pagando a minha dívida. He wouldn't owe me anything. Ele ainda não me deveria nada. God never owes me anything. Deus nunca me deve nada. If you really understand this, Quando você chega a compreender isso, you'll never pray, você nunca vai orar. Father, please give me something because I've worked so hard. Senhor, por favor, faça isso por mim porque eu trabalhei muito para ti. Or please protect me because I've tried so much. Senhor, por favor, me proteja porque eu me esforcei tanto. You would never pray as if God owed you something. Você nunca ora de um modo a transmitir a ideia de que Deus lhe deve alguma coisa. When we pray in the name of Jesus, Quando nós oramos em nome de Jesus, it doesn't mean that we're praying as if we were Jesus. não significa que nós estamos orando como se nós fôssemos Jesus. It means that God owes gifts to Jesus. Significa que Deus deve dádivas a Cristo, But God doesn't owe any gifts to me. mas Deus não me deve nada. And I'm asking God to give me something that He owes to Jesus. É como se eu estivesse pedindo a Deus algo que Cristo merece, não eu. Let me say this another way. Deixa eu dizer ainda de outra forma. Jesus did not owe anything to the Father. Jesus não deve nada ao Pai. Jesus wasn't created. Jesus não foi criado. He didn't owe His life to the Father. Jesus não devia sua vida ao Pai. So you could say He was debt-free. Então Jesus ele não tinha dívida. When He served the Father, Ao servir ao Pai, He was earning righteousness. ele adquiriu justiça. It's like when you're doing construction for someone. É como se você estivesse fazendo construção para alguém. They owe you Você faz um serviço, essa pessoa então te deve, because you're serving them. porque você está servindo-a. That's how it was with Jesus. É assim que foi com Cristo. He earned righteousness. Ele merece a justiça, ele adquiriu a justiça. No angel could ever earn righteousness. Nenhum anjo é capaz de adquirir justiça. Because the angel is just like you and me. Porque anjos, assim como nós, He owes God his entire life. devem a Deus sua existência. He can only do his duty. Somente está fazendo o seu dever. But Jesus had no duty. Mas Jesus ele não teve esse dever. So he built up a store of Então righteousness. Jesus ele acumulou justiça. And because of that, the Bible says Em função disso, a Bíblia declara: that Jesus is worthy of all glory and honor and riches. Jesus é digno de toda honra, glória e riqueza. He's worthy of power. Ele é digno do poder. Revelation says he's worthy of wisdom. Apocalipse diz que ele é digno da sabedoria. Now that's interesting. Interessante. Jesus doesn't need wisdom. Jesus não precisa de sabedoria. He doesn't need power. Ele não precisa de poder. He doesn't need riches. Ele não precisa de riqueza. He doesn't need any of those Ele não things. precisa de nada disso. Why does the Bible say he deserves them? Por que a Bíblia fala que ele precisa disso? Because we need them. Porque nós precisamos. So we can say, Para que nós possamos dizer: Father, please give me wisdom. Pai, por favor, me dê sabedoria. I don't deserve any wisdom. Eu não mereço sabedoria. You don't owe me anything. O Senhor não me deve nada, But Jesus died for me. mas Jesus morreu por mim. He is worthy of wisdom. Ele é digno da sabedoria. He took my sins on him. Ele tomou os meus pecados sobre si. Please give me what he deserves. Por favor, me conceda aquilo que ele merece. That's what we should mean É isso que nós queremos dizer when we pray in the name of Jesus. quando nós oramos em nome de Jesus. But if it becomes just a phrase at the end of our prayer, Mas quando se torna uma frase no final da nossa oração qualquer, it loses its power. perde-se o seu
poder. The power isn't in the O words, poder não está nas palavras meramente, it's in our mind. mas em nossas mentes. When we depend on Christ's righteousness. Quando nós dependemos da justiça de Cristo. Do you understand what I'm saying? Vocês compreendem o que eu quero dizer? So when we go back to the story of Galatia, Voltando então à carta de Paulo aos Gálatas. this is the gospel Paul was preaching. Este era o evangelho que Paulo havia pregado. We depend on Jesus for righteousness. Nós dependemos de Cristo para a nossa justiça. But after Paul left, Depois que Paulo saiu da Galácia, people came from Jerusalem alguns vieram de Jerusalém and they said, Paul gave you half the gospel. e essas pessoas começaram a dizer que Paulo havia lhes dado a metade do evangelho. There's more. Há mais. There's a sanctuary message. Existe a mensagem do santuário. We need to keep the Nós Passover, precisamos guardar a Páscoa. the Feast of Nós precisamos Tabernacles. guardar as festas dos We need tabernáculos. to keep many of the rituals. Nós precisamos guardar os rituais diversos. The children must be circumcised. Os filhos precisam ser circuncidados. We must keep the law of Moses, Nós precisamos guardar a lei de Moisés. or else we will not be saved. De outra forma, não podemos ser salvos. The Christians were baby Christians, Os cristãos na Galácia eram cristãos bebês. so they believed it. Então eles acreditaram nessa história. Look at Galatians chapter 3. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3. Galatians chapter 3 and verse 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Galatians 3:1. Gálatas 3:1. O foolish Galatians, who has Oh. bewitched you, Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou that you should not obey the truth? para não obedecerdes à verdade? Before your eyes, Jesus Christ was crucified before you. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paul was concerned for his church. Paulo estava preocupado com a sua igreja. They were following another gospel. Os membros estavam seguindo outro evangelho. In verse 2, No verso 2, he says, "This only would I learn of you. ele escreve: Só quisera saber isso de vós. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith?" Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? When Paul was preaching, Quando Paulo estava pregando, he preached about faith. ele pregou acerca da fé. They believed the word, Os Gálatas acreditaram and God poured out his Spirit. e Deus então derramou o seu Espírito. So Paul says, remember that? Paulo aqui está dizendo, lembra disso? God gave you the Spirit Deus lhes deu o Espírito, when you weren't even keeping those laws of Moses. mesmo antes de guardar essas leis de Moisés. So if you think about it, Ao pensar nisso, you can see that God's approval came to you Paulo estava dizendo, a aprovação de Deus veio a vós when you were living by faith. quando vocês estavam vivendo pela fé. Unfortunately for the Galatians, Infelizmente, para os Gálatas, they got really excited about the false gospel. eles se empolgaram muito pelo evangelho falso. We like false gospels Nós gostamos de evangelhos falsos, because to get to heaven by faith, porque chegar até o céu pela fé, it can leave us feeling insecure. às vezes nos deixa um pouco inseguros. We're not exactly sure what to do sometimes. Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. We're not exactly sure what God requires. Às vezes não temos certeza daquilo que Deus requer. We're always studying. Estamos sempre estudando, We're always learning. sempre aprendendo. The things that we thought were good yesterday, Aquilo que pensávamos que era bom ontem, we learn today something different. aprendemos hoje diferente. That's how righteousness by faith works. Mas é assim que funciona a justiça pela fé. You always feel dependent on God. Você fica sempre sentindo uma dependência de Deus. It makes you feel like a child. Você se sente como uma criança. You need a father in Você heaven. precisa de um pai que está no céu. You don't feel so smart. Você não se sente tão You inteligente. feel like you must be connected to him. Você sente uma dependência de estar conectado com ele. And our human natures don't like that. Nossa natureza humana não gosta disso. We prefer a religion of works. Nós preferimos naturalmente uma religião de obras. If we do all the right Se things, fizemos tudo certinho, God will approve of us. Deus então me aprovará.
if we do the very best things, se fizermos o melhor de tudo, He will approve of us very much. Ele vai nos aprovar muitíssimo. The first person to try this A primeira pessoa a tentar isso was Cain. foi Caim. When he brought fruits to God, Quando ele trouxe fruta para Deus, he wasn't bringing the mangoes that fell off the trees. ele não estava trazendo as mangas que caíam da árvore. He was bringing the very best, Ele estava trazendo as melhores frutas. the highest quality. A fruta que tinha o maior valor. And he offered it to God as if it was a special E sacrifice. Caim ofereceu esses frutos para Deus como o melhor sacrifício. Did God accept it? Deus aceitou? It didn't represent Jesus. Porque essa oferta não representava Cristo. It was a Christless religion. Foi uma religião sem Cristo. Jesus is the only one who deserves anything from God. Jesus é o único que merece algo de Deus. And when our religion loses track of him, E quando nossa religião perde de vista Ele, when he becomes a distant part of our religion, quando Ele se torna uma pessoa distante em nossa religião, our religion becomes hollow nossa religião se torna oca or dark. ou escura. It loses its power to change the A heart. nossa religião perde o poder de transformar o coração. You don't need true religion to change your dress. Você não precisa da religião verdadeira para mudar o vestuário. Buddhists change their dress. Os budistas mudam o vestuário. Muslims change Os their dress. muçulmanos mudam o vestuário. Nuns and monks change their dress. Freiras e monges também mudam seu vestuário. You don't need the gospel to change your diet. Você não precisa do evangelho para mudar a sua dieta. Hindus change their diet. Os hindus também mudam suas dietas. There are more Hindu vegetarians than Adventist Existem vegetarians. mais vegetarianos hindus do que vegetarianos adventistas no mundo. You don't need the gospel even to live a celibate life. Você não precisa do evangelho a fim de viver uma vida de celibato. The Hare Krishna religion, Excuse me? Hare Krishna, I don't know if you've heard of this. It's Hare Krishna. yeah. Como é que fala em português? They sound the same. Aira Krista. É uma religião? They understood when I said it. So in the Hare Krishna religion, Nessa religião, they're very careful not to have any premarital as sex. pessoas são muito cuidadosas para não ter relacionamento sexual fora do casamento. Many of them drink no alcohol, E essas pessoas, muitas delas não bebem álcool. and that's a spiritualistic religion. E essa é uma religião espiritista. You don't need the gospel to change outward things. Você não precisa do evangelho para fazer uma mudança externa. But the fruits of the Spirit, Mas o fruto do Espírito, Paul explained them to the Galatians Paulo explicou o que era esse fruto aos Gálatas. because they were confused. Porque os Gálatas estavam confusos. You know where this is, chapter 5, Gálatas capítulo 5, verse 22. verso 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. To have these things, you need the real gospel. Para ter esses frutos, você precisa do verdadeiro evangelho. Hinduism pretends to be a religion of peace, O hinduísmo pretende ser uma religião de paz, but angry Hindus often kill Buddhists. mas os hindus irados muitas vezes matam os muçulmanos, os budistas. Buddhism pretends to be a religion of peace, Os budistas ou o budismo também pretende ser uma religião de paz, but angry Buddhists often kill Hindus. mas budistas irados também matam os hindus. Islam says it is a religion of peace. Os muçulmanos também reclamam ser uma religião de paz. I don't have to tell you anything about Islam. Mas eu não preciso lhes dizer o que acontece com o Islã. The fruits of the Spirit O fruto do Espírito are the fruits of the Spirit. é o fruto do Espírito. You don't recognize the Spirit by miracles, Você não vai reconhecer o Espírito através de milagres. not by healings, Não é através de cura. not by dreams, Não é através de sonhos. not by speaking in tongues, Não através de falar em línguas. not by visions, Não através de visões. not by prophecy,
prophecies. não através de profecias. Satan duplicates all of those Satanás things. pode duplicar todas essas coisas. He does it in all kinds of religions. E ele faz isso através das diversas religiões. How do you tell the Spirit? Mas como que você pode identificar o Espírito? Meekness. Mansidão. The person who gets out of control in church, A pessoa que perde o equilíbrio na igreja, who takes over a meeting, a pessoa que domina numa reunião, he or she doesn't have the Spirit. essa pessoa não tem o Espírito. The person who is impatient, A pessoa que é impaciente he or she doesn't have the Spirit. não está com o Espírito. Do you understand what I'm talking about? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? The fruits of the Spirit O fruto do Espírito are important é importantíssimo, because many other gospels porque muitos outros evangelhos can create zeal. criam zelo, They can create reforms. criam reformas, Zeal and reforms. zelo e reforma. But they can't create the fruit of the Spirit. Mas essas religiões não podem produzir o fruto do Espírito. Look at chapter 4. Notem no capítulo 4 de Gálatas, Chapter 4, and looking at verse 16. versículo 16 do capítulo 4. Paul says, "Am I become your enemy because I tell you the truth? Paulo faz a pergunta: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Once a man drinks some alcoholic wine, Uma vez que um homem toma um vinho fermentado, he might not want any grape juice." talvez ele não vai querer suco de uva não fermentado. I'm trying to illustrate Eu something. quero ilustrar uma coisa. Once you've gotten into fanaticism, Quando você se aprofunda no fanatismo, when someone opposes the fanaticism, quando uma pessoa se opõe ao fanatismo, you can get angry. você se torna irado. When Paul was opposing it, Quando Paulo estava se opondo, even the same church that had loved him in the a past, mesma igreja que havia o amado anteriormente, they began to think of him as an enemy. começou a enxergar Paulo como um inimigo. Verse 17. No verso 17 diz: The false teachers zealously affect you, eles têm zelo por vós, but it's not good. não como convém, Yes, they would exclude you, mas querem excluir-vos, that you might affect them. para que vós tenhais zelo por eles. In other words, Em outras palavras, the false teachers, os ensinadores falsos they really try to get you excited about their religion. querem fazer com que vocês fiquem empolgados por sua religião. They're going to teach you, Eles vão lhes ensinar, but they're not going to let you teach them. mas eles não vão permitir que vocês lhes ensinem. Verse 18. Verso 18 It is a good thing to be zealously affected always in a good thing. diz: é bom ser zeloso, mas sempre do bem. Do you see what Paul was afraid of? Vocês estão conseguindo identificar a preocupação de Paulo? He had taught them the truth. Paulo ensinou a verdade aos crentes da Galácia, They had accepted a fanatical gospel. mas depois eles aceitaram um evangelho fanático. And Paul was worried, Paulo estava preocupado: if he takes away the fanaticism, se ele tirar o fanatismo, what will be left? o que permanecerá? A sleeping church? Uma igreja adormecida. That's Satan's goal. Este é o trabalho de Satanás. If you watch the church for many years, Se você analisar a igreja durante muitos anos, you will see a man. você vai encontrar um homem He's not a very faithful Adventist, que não é um fiel adventista. not careful with the Sabbath, Ele não é cuidadoso com o sábado. not careful with other things. Ele não é cuidadoso com outras questões. And then he'll hear a fanatical preacher. Aí ele escuta um pregador fanático. He'll repent. Aí ele se arrepende. He'll cry. Ele chora. He'll turn away from his evil ways. Ele vai se desviar dos seus caminhos maus. His life is changed. Sua vida é transformada. But eventually he learns that the fanatic was wrong. Mas depois ele identifica que o fanático estava errado, equivocado. Does he go on to live a holy life? Ele continua então vivendo uma vida santa? Not usually. Normalmente não é assim que He acontece. falls right back to his old ways. A pessoa volta à vida anterior de pecado. It's a dangerous trap. É
uma armadilha Because perigosa. once he falls back down, Porque quando ele recai, if you come to him with the true gospel, quando você chega até ele com o evangelho and verdadeiro you try to get him excited for the true gospel, e tenta fazer com que ele fique empolgado pelo evangelho verdadeiro, he will think that you're like the ele fanaticism. vai achar que você é igual aquele fanático. I already tried that. Eu já tentei tudo isso. I'm not interested. Eu não vou tentar de It novo. doesn't work for me. Não estou interessado, não funciona para mim. So what did Paul say? Então o que Paulo disse? It's always good to be excited about a good thing, É bom ser zeloso, é bom se empolgar com algo que é bom. but you have to be careful about the thing you get excited about. Mas você precisa ter cuidado com aquilo que leva você a se empolgar. I'll come back to the Bible later, Eu vou voltar à Bíblia daqui a pouco. but I want to tell you some history. Eu quero agora compartilhar com vocês alguma história. When William Miller began to preach Quando Guilherme Miller começou a pregar, in 1833, no ano de 1833, the pastors in his area loved him. os pastores em sua área amavam ele. They didn't like his doctrine, Os pastores não gostavam da doutrina de Guilherme Miller, but whenever he preached at church, mas quando ele pregava numa igreja, people were converted. as pessoas se convertiam. It led to a revival. A pregação de Guilherme Miller conduzia a um The reavivamento. churches would grow. As igrejas cresciam. So the churches began to use William Miller. Então as igrejas começaram a usar Guilherme Miller. They used him like a revivalist. Começaram a usá-lo como um homem que promovia reavivamento. Come preach at my church. Vem pregar na minha igreja. But you know, none of them would join him. Mas nenhum deles se uniam a ele. He was the only one preaching that Christ would come back in Guilherme 1843. Miller, por muitos anos, era o único que pregava que Jesus voltaria em 1843. After several years of preaching all by himself, Depois de vários anos pregando sozinho essa mensagem, one man joined him. um homem se uniu a Guilherme Miller. About a year later, another one. Depois, um ano depois, mais um homem. But it wasn't until 1840 Mas não foi, só foi em 1840 that many ministers began to que preach this muitos message. pastores começaram a pregar a mesma mensagem de Guilherme Miller. And by 1840, it was a pretty sensational message. E na altura de 1840, a mensagem de Guilherme Miller se tornou uma mensagem sensacional. Jesus is coming in 3 years. Jesus voltaria em 3 anos. And then it was in 2 years. E daqui a pouco, então, era 2 anos. If you're 18 years old, Se você tinha 18 anos de idade, you're not going to become a doctor. você não vai se tornar um médico. You won't get done. Você não vai completar os seus estudos. You understand what I'm saying? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? When you know there's only 2 years left, Quando você sabe que há 2 anos até a volta de Jesus, it makes a real difference in the plans you make. isso faz uma diferença grande nos planos que você faz para a sua vida. Then there was 1 year left. Aí chegou o momento que faltava 1 ano até a volta de Cristo. And that's when the second angel's message was preached for the first E time. foi a partir desse momento que a segunda mensagem angélica foi proclamada pela primeira vez. Babylon is fallen, is Caiu fallen. a grande Babilônia. Suddenly the churches closed their doors. De repente as igrejas começam a fechar as suas portas. We don't want anything like this. Nós não queremos isso. So who would go with the Millerites? Então quem se uniu aos mileritas? It was more than one group of people. Foi mais de um grupo de pessoas. There was the group of people who loved truth. Havia um grupo de pessoas que amava a verdade. They're the kind of people that would offer up their only son like Abraham. Pessoas como Abraão que estavam dispostas a sacrificar os seus próprios filhos, assim como Abraão. They're the kind of people that would become Seventh-day Adventist. Esse tipo de pessoa se tornou adventista do 7º dia. They love truth. Amam a verdade. That was one class, Mas isso era um grupo. but there was another class. Mas havia outro grupo de pessoas, The scared people. os que estavam com medo. These are the people who don't want to burn in hell. Estamos falando de pessoas que não querem queimar no inferno. They're very afraid of burning. Pessoas que têm medo de se queimar. They'll do anything not to burn. Farão qualquer coisa
qualquer coisa para não se queimar no inferno. And since they were convinced E por essas pessoas estarem convencidas that Miller was right, que Guilherme Miller estava correto, they were willing to leave their churches to not be burned. elas estavam dispostas a abandonarem suas igrejas a fim de se unir a Guilherme Miller e não queimar no inferno. There was a third class. Mas havia outro grupo ainda, I'll call them the fanatics. e eu vou chamar esse grupo de os fanáticos. These are the people who don't really care what you think about them. São pessoas que não estão se importando com aquilo que outros pensam delas. They feel very smart. Se acham muito inteligentes, They think that God chose them to do a great work. acreditam que Deus as chamou para fazer uma grande obra. I meet these people everywhere I go. Eu encontro com pessoas assim em todos os lugares que eu vou. A few weeks ago I was in California. Algumas semanas atrás eu estava na Califórnia. After I spoke, Depois da minha pregação, a man walked up to me, um senhor chegou até mim, handed me some papers. entregou vários papéis na He, minha mão he said, God has given me a message. e ele falou assim: Deus me deu uma mensagem. He said, it's more important than the message God gave to William Miller. E ele falou assim comigo: essa mensagem que Deus me deu é mais importante daquela que ele havia dado a Guilherme Miller. He didn't know what I was thinking, E ele nem imaginava o que estava passando na minha mente. but if William Miller had been there, Mas se Guilherme Miller estivesse ali, he never would have introduced himself that way. talvez ele nunca teria se apresentado a mim da forma como esse irmão se apresentou. Meekness is a fruit of the Spirit. Mansidão é um fruto do Espírito. So I knew right off what this man was. Eu pude perceber logo o que esse homem era. He was in the third group, Ele estava nesse terceiro grupo, the fanatics. os fanáticos. And in the case of William Miller, E no caso de Guilherme Miller, the third group caused a lot of problems. esse terceiro grupo causou muitos problemas. They were small, Era um grupo pequeno, but just one of them can make a big mess. mas um deles podia causar um estrago. Some of them crawled on the floor like children, Alguns se arrastavam no chão igual crianças, because the Bible, Jesus said that we ought to become like little children. porque na Bíblia Jesus falou que nós precisamos nos tornar como crianças. Some of them said that they weren't married to anybody. Alguns diziam: eu não estou casado mais. They left their wives Abandonavam suas esposas, because they wanted to be like the angels. porque queriam ser igual aos anjos já. But it got worse after that. E o fanatismo piorou. The fanatics did strange things. Os fanáticos faziam coisas estranhas. That was before the disappointment. Isso foi antes do desapontamento. Before the disappointment, the fanatics were only the third class. Antes do desapontamento, os fanáticos eram essa classe terceira pequena. But when the great disappointment happened in Mas 1844, depois do grande desapontamento de 1844, the second class, essa segunda classe, the ones that had been afraid, as pessoas que estavam com medo, they became scoffers. escarnecedores. It's nice to have two translators, isn't It's it? good. In other words, they said, we have never really believed Essas pessoas diziam: na verdade, nós nunca realmente acreditávamos, we just did this in case. nós fizemos isso só se por acaso. But Miller is a fanatic. Mas Guilherme Miller é um fanático. All these people are E fanatics. todos esses são fanáticos. And now the first class were being called fanatics. Agora, aqueles que pertenciam à primeira classe também eram taxados como fanáticos. Everyone thought they were fanatics. Todos acreditavam que eram fanáticos. Because the ex-Millerites said they were fanatics. Porque ex-milleritas os chamavam de fanáticos. And then because of the fanatical Millerites. E os próprios fanáticos milleritas. Do you understand what I'm trying to tell you? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? 4 of you do. 4 de vocês entenderam. I'll say it again briefly and go to the next thing. Eu vou tentar resumir para nós podermos prosseguir. In the future, there's going to be another test. No futuro vai haver outra prova. The same 3 classes exist. As 3 classes que eu mencionei ainda existem. There are still people who love the truth. Existem pessoas que amam a verdade. There are still people who are just afraid. Existem pessoas que estão com medo. And there are some weird people. E existem pessoas que são simplesmente estranhas.
the weird people will do very strange things. Pessoas esquisitas vão fazer coisas estranhas. It's so sad É triste, because it will make it hard for us to reach the other people. porque isso vai tornar o trabalho dos outros difícil para alcançar os demais. But the people who are afraid, Mas as pessoas que têm medo they will be our worst enemies vão se tornar os nossos maiores inimigos, because they will turn against us. porque se tornarão contra nós They will know who we are. e saberão quem somos nós. And they're the ones that hate the conscientious habits of the first class. E essas pessoas odeiam os hábitos conscienciosos daqueles que pertencem ao primeiro grupo que amam a verdade. In the 1880s, Na década de 1880, in California, na Califórnia, this is before 1888. isso antes do ano 1888, A.T. Jones was there. A.T. Jones já estava na Califórnia. E.H. Wagner was there. E.J. Wagner também estava na Califórnia. These guys have become really good friends. E estes dois se tornaram amigos próximos. They both had wives, Ambos tinham esposas, but men are men. mas homens são And homens. sometimes they need friends that are men. E às vezes quando tem amigos que são homens And ladies are ladies. e mulheres são mulheres. E às Don't you vezes sometimes need friends that are e ladies? mulheres precisam de amigas que são mulheres, não é isso? Não é verdade? Maybe you don't know it, but you do. Homens precisam de homens amigos e mulheres precisam de mulheres amigas. So these two friends, Esses dois amigos, they had become the leaders of the church in California. eles eram líderes da associação na Califórnia. And they were trying to take care of the church. E eles estavam administrando as igrejas. They were kind of like the administrators here in Brazil. Eles eram muito parecidos com os líderes da igreja aqui no Brasil. They tried to keep dangerous people from talking. Eles queriam assegurar que pessoas perigosas não tivessem acesso ao púlpito. They tried to close the mouth of people that were false teachers. Eles queriam fechar as bocas dos falsos mestres. There was a ministerial meeting, E havia uma reunião ministerial and both of them left the headquarters to go to the meeting. e os dois, Jones e Wagner, saíram da sede da associação para uma reunião ministerial em outra localidade. That Sabbath, a man was visiting. E em um certo sábado em que eles estavam fora, um homem estava visitando uma igreja. In the past, he had been a pastor at that church. Ele havia sido um pastor daquela igreja no passado. Maybe you've someday had a pastor visit your church. Alguém aqui talvez já teve um pastor que foi pastor de sua igreja, foi embora e depois voltou para visitar. Someone who had been your pastor many years before. Alguém que foi pastor daquela igreja anos atrás. So the people were very glad to see him. Então as pessoas ficaram felizes de ver esse pastor de volta. They asked him if he would take the sermon. E então as pessoas da igreja pediram para ele pregar o sermão daquele sábado. So he took the sermon, Então ele pregou o sermão. and at the end of his sermon, E no final do sermão, he called people to a revival. ele chamou o povo a um reavivamento. Many people stood E muitas pessoas atenderam o pedido, because he was really good at preaching. porque ele era um pregador poderoso. He wasn't like me. Ele não era como eu. In my sermons, people go to Em sleep. meus sermões as pessoas dormem. But in his sermons, Mas no sermão desse pastor, everyone was listening. todos estavam ouvindo. He came close to the people as E he was ele se speaking. aproximava das pessoas ao pregar. And so there was a revival. Então houve um reavivamento. They asked him, would you please preach in the afternoon? Então eles pediram, por favor, pregue no sermão da tarde So he também. preached at 3 o'clock and then at 5 Então o'clock. ele pregou às 3 da tarde e também às 5 da tarde. Some of them invited their non-Adventist friends to come to the meeting. E alguns membros da igreja convidaram seus amigos que não eram adventistas para participar da reunião. He talked a lot about Jesus. E ele pregou muito acerca de He Jesus. talked about the gospel. Ele pregou sobre o evangelho. He called people to repent. Ele chamou o povo ao arrependimento. Some people who were married to Adventists, Alguns que eram casados com adventistas, mas não eram adventistas, who had not come to church before, que nem frequentavam a igreja antes, asked if they could join the church. pediram para se batizar. This is in one day. Isso em um dia. They asked him, would you stay till tomorrow? E então a igreja pediu para ele permanecer mais um dia.
So he sent someone to his home to cancel his appointments. Então ele pediu para alguém ir até a sua casa para cancelar os seus compromissos de trabalho. To make the story short, Para encurtar a história, he decided to stay all week. ele ficou a semana inteira. It was one of the greatest revivals that church had ever seen. Foi um dos reavivamentos mais poderosos que aquela igreja vivenciou. Leaders in the community began coming to the Adventist Líderes church. da comunidade começaram a frequentar a igreja adventista. But at the church where this was happening, Mas na igreja onde isso havia there acontecido, wasn't room for everyone to fit. não havia espaço para todos dentro da igreja. So they set up tents outside, Então eles armaram uma tenda ao lado de fora. some for the young people, Uma tenda para os jovens, for other groups. outra tenda para outro grupo. But then they had a special tent Mas eles tinham uma tenda especial only for those who had a special miraculous experience with God. para aqueles que tinham uma experiência miraculosa com Deus. Maybe you could call these the super sanctified. Os santificados, It was podemos chamar. kind of a strange thing. Era uma coisa estranha. And in some of their meetings, Em algumas das reuniões, the Spirit was poured out, o Espírito Santo era derramado. and some people began to stand up and to talk. E algumas pessoas se levantaram falando. About this time, Nessa ocasião, the leaders of the conference came back from their meeting. os líderes da associação voltaram de sua viagem They found what was going on at the e church, descobriram o que estava acontecendo naquela igreja and they were not happy. e não ficaram felizes com o que ouviram. Let me explain. Deixa eu explicar. The preacher was E.P. Daniels. O pregador se chamava E.P. Daniels. He had problems. Ele tinha problemas. When he had been a pastor, Quando ele era pastor, he had also got involved in, can you translate, land speculation? ele se envolveu com especulação de venda de terrenos. He had encouraged many of his church members to invest with him. Ele encorajou vários membros de suas igrejas a investirem em terrenos. He was teaching them how to get rich quickly. Ele estava ensinando os membros de sua igreja a se enriquecerem rapidamente. I hope you will never try to get rich quickly. Eu espero que ninguém aqui queira ser rico rapidamente, com If facilidade. you ever see an advertisement on the internet Se você encontrar alguma propaganda na internet that says you can work from home, dizendo que você pode trabalhar de casa you can earn lots of e money, você vai ganhar muito dinheiro, I promise you, eu te prometo, you're not the one that will earn the money. você não é o que vai ganhar muito dinheiro. It's the people who made the advertisements. É a pessoa que está fazendo a propaganda. So anyway, De qualquer forma, E.P. Daniels got involved in this kind of thing. o pastor E.P. Daniels se envolveu com esse tipo de coisa. And not only did he lose his own money, Ele não somente perdeu o seu dinheiro, he lost the money of many people in the church. ele deu prejuízo financeiro para muitos membros de sua igreja. He got into debt, Ele se endividou. so he had to quit being a pastor Então, por isso que ele havia saído do ministério um tempo atrás. because he needed to earn a lot of money just to pay his debts. Porque ele precisou ganhar dinheiro para pagar as suas dívidas. That wasn't his only problem. Esse não foi o único problema do Daniels. He could preach about how to raise children, Ele pregava muito sobre educação de filhos. but his children preached a different sermon. Mas os filhos dele pregavam outro sermão. They were out of control. Eram filhos descontrolados. They were spoiled. Eram filhos You don't have a word for that in English? mimados. Yeah. Like the boy, the little boy, O filhinho desse pastor, if he was eating at your house, se ele estivesse comendo na sua casa, you would give him a plate of food. você daria um prato de comida para ele? I don't want it. Eu não quero. And at his own house, E em sua própria casa, his mom would say, okay. a mãe dele dizia: "Ah, tudo bem, And filho. she'd make him something else. Eu faço outra coisa para você." It's ridiculous. É ridículo. If your boy doesn't like your food, Se o teu filho não gosta da tua comida, he's not hungry enough. é porque ele não tem suficiente fome. But anyway, Mas de qualquer forma, these children had problems. os filhos desse pastor tinham problemas. And he didn't have good control E of esse them. pastor não tinha controle de seus filhos. This wasn't the only thing. Mas esse também não era o único problema do pastor. He had heard a rumor Ele ouviu um boato that when Ellen White was sick, que quando Ellen White estava enferma, she drank a little bit of wine as a medicine. ela bebeu vinho como remédio.
So he decided, Então ele decidiu, I'm often sick. eu muitas vezes estou doente, I think you understand. então eu também vou tomar. So in private, Então, em particular, ele bebia vinho. but the more he did it, the more he did it. Quanto mais ele bebia, mais ele bebia. He had problems. Ele tinha problemas sérios, esse pastor. So when Jones and Wagner came, Então, quando Jones e Wagner And voltaram and they found he'd been preaching all e week, descobriram que esse pastor And- estava pregando a semana inteira and they found strange things were happening, e ouviram que coisas estranhas estavam acontecendo, they stopped the meetings. os administradores da associação cancelaram as reuniões They sent everyone home, e mandaram todos de volta para casa. and they felt pretty good. E eles achavam que estavam fazendo bem, They made the fanatic be quiet. porque eles conseguiram fechar a boca de um fanático. They fixed the problem. Eles resolveram o problema. Boys love to fix problems. Homens gostam de resolver And problemas. so they felt very good. Então eles se sentiram muito bem com isso. Isn't that true, women, that boys like to fix problems? Irmãs, não é verdade que homens gostam de resolver problemas? Yeah, it's very true, right? É verdade. So they thought they fixed the problem Eles achavam que tinham consertado o problema. until they got a letter from Ellen White. Mas até que receberam uma carta de Ellen White. It hurt. Essa carta penetrou. She talked about Brother Daniels. Porque Ellen White falou sobre o irmão Daniels. She admitted that he had problems. Ellen White reconheceu que Daniels tinha problemas sérios. She didn't excuse any of those. Ela não justificou os defeitos dele. I should tell you, Eu deveria dizer-lhes, nobody knew about the alcohol. a história do álcool não era conhecida. Only Ellen White and Brother Daniels knew about that. Somente Ellen White e o próprio Daniels sabiam que ele estava abusando do álcool. And she didn't tell Jones and Wagner about E it. Ellen White não chegou a mencionar esse fato, esse detalhe para Jones e Wagner. But she said, Mas Ellen White disse: God often uses weak people. Deus é capaz de usar homens fracos. And when a man is preaching about E Jesus, quando um homem está pregando acerca de Jesus, when he gets close to people's hearts, quando ele se aproxima do coração das pessoas, when he talks about family issues, quando ele fala sobre questões familiares, when he asks people to change their e life, quando ele apela ao povo a mudar a vida, when he asks them to pray for the e Spirit, quando ele estimula o povo a orar pelo Espírito Santo, and when they do pray for the e Spirit, quando o povo ora pelo Espírito Santo, God may pour out His Spirit. Deus é capaz de derramar o seu Espírito Santo. And when He pours out His Spirit, Quando Deus derrama o seu Espírito, it leads to repentance. isso leva o povo ao It arrependimento leads people to make wrongs e right. leva as pessoas a corrigirem os problemas. It was because of the Spirit that the leaders of the city were coming. Foi por causa do Espírito Santo que os líderes da cidade estavam frequentando as reuniões. It was because of the Spirit that family members were converted. Foi por causa do Espírito Santo que os membros das famílias que não eram adventistas estavam se convertendo à igreja. Daniels was a gifted speaker. Daniels era um pregador que tinha o dom de pregar. Oi? And God used his talents. E Deus foi capaz de usar esses dons. But, Ellen White said, Mas, Ellen White disse, whenever there's a true revival, quando há um reavivamento verdadeiro, Satan is present. Satanás sempre vai estar presente. He has people in the church Ele tem pessoas dentro da who igreja are ready to stand up. que estão prontas a se levantar They're ready to try to draw attention to para themselves. atrair atenção para si mesmas, They will try to take advantage of the revival. para se aproveitar da ocasião do reavivamento. They might show miracles. E as pessoas são capazes de até realizar They might claim special attention. milagres They might claim special connection with God. e podem They might claim to have a special connection with podem God. reclamar ter uma conexão especial com Deus. You see, when the church is very calm, Quando a igreja está bem calma, that's when we choose our leaders. é nesse momento que nós escolhemos os nossos líderes. You know which elders are sensible people. Vocês conseguem identificar quais pessoas são sensatas para
se tornarem anciãos. You know the ones who are studious, Vocês conseguem identificar quem são os que são estudiosos na the igreja, ones who have good families. pessoas que têm famílias bem ordenadas. But when we all get excited, Mas quando nós todos nos empolgamos, whoever works the miracle, quem realiza os milagres, he's the one. esse é o que And suddenly, deve ser o líder. we lose track of character. Então nós perdemos de vista o caráter da pessoa. That's the opportunity for the strange ones. Essa é a oportunidade para as pessoas estranhas se manifestarem. Does that make sense to you what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? So they stand up in a time of revival. Então pessoas estranhas se aproveitam de um movimento de reavivamento. That creates a danger. Isso cria um perigo. If you judge the revival based on the fanatics, Se você julgar um reavivamento pelos fanáticos, you'll reject God's Spirit. você pode ser levado a rejeitar o Espírito Santo. And if you judge the fanatics on the basis of the revival, E se você julgar os fanáticos com base no reavivamento, you'll accept the você é fanatics. capaz de aceitar o fanático. You really have to think. Você precisa pensar. The good things are good and the bad things are As bad. coisas boas são boas e as coisas ruins são ruins. Let me show this to you in the Bible. Deixa eu explicar para vocês ou mostrar para vocês na Bíblia. Look at Philippians chapter 1. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1, verso 15. Some truly preach Christ even out of envy and strife, Verdade é também, and some of goodwill. alguns pregam a Cristo The por one, inveja e porfia, the one preach Christ for argument, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. You read the whole verse. não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas pães. Isn't that interesting? Não é interessante essa passagem? Some people preach Jesus Algumas pessoas pregam Cristo because they like to argue. porque gostam de contender. Do you know the truth is like that? Sabiam que a verdade é assim? When you have the truth, you can win arguments. Quando você tem a verdade, você é capaz de ganhar argumentos. The truth is really great. Porque a verdade é maravilhosa. If you compare Jesus to Muhammad, Jesus is better. Se você comparar Cristo com Mohammed, Maomé, Cristo é muito melhor. What I'm trying to say O que eu quero dizer, is some people preach Christ who don't have a converted heart. algumas pessoas são capazes de pregar a Cristo que não têm um coração convertido. Other people love Jesus. Outras pessoas amam a Cristo They have the fruits of the Spirit. e têm o fruto do Espírito. Paulo fala a respeito disso. Verse 17, Verso 17 diz: he says, "But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel." Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. What then? Verso 18, a pergunta: mas que importa? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. And in that I do rejoice. You read that. So come back to the story of E.P. Daniels. Voltando à história de Epidanios, He was preaching Christ. ele estava pregando a Cristo. He wasn't even as bad as the people we just read about. E ele não era tão ruim como as pessoas das quais estamos falando aqui. Daniels was sincere, Em Filipenses, Daniels era sincero, but he was struggling. mas ele estava lutando. These people weren't even sincere. Aqui Paulo está falando de pessoas que nem sinceros eram. And how did Paul feel about it? E como que Paulo se sentia? He was rejoicing Ele estava se regozijando, because the gospel works. porque de qualquer forma o evangelho funciona. Even when false teachers teach the gospel, Mesmo quando falsos mestres ensinam o it evangelho, leads to conversion. conduz à conversão. If the local Catholic priest Se o padre católico local aqui will talk about Jesus falar de Cristo and the sacrifice he made e do sacrifício que ele and the realizou blood he spilt, e do sangue que ele derramou, that truth will move hearts. essa verdade é capaz de mover corações. It will keep people soft.
pode amolecer os corações. What I'm trying to say O que eu quero dizer is that when E.P. Daniels was preaching, é que quando E.P. Daniels estava pregando, the power was in the truth. o poder estava na verdade. God uses very weak men and gives them truth. Deus usa homens fracos e concede a estes a verdade. And if you reject the truth because of who's preaching it, Se você rejeita a verdade em função daquele que está a proclamando, you might reject the Holy Spirit. você é capaz de rejeitar o próprio Espírito Santo. On the other hand, Por outro lado, when God sends the latter rain, quando Deus derrama a chuva serôdia, Ellen White says very plainly Ellen White fala bem claramente that there will be much more fanaticism. que muito mais fanatismo vai surgir. I want to talk about this. Eu quero falar sobre isso. Around the pouring out of the latter rain, No momento em que o Espírito Santo, a chuva serôdia, estiver sendo derramada, several people began to have visions and dreams. várias pessoas começaram a ter sonhos e visões. One of them was a girl named Anna. Uma dessas pessoas, ele está falando, you're talking about after 1888? Just at well, it's the fall. It's the fall of 1888. Ele está se referindo ao período depois de 1888, quando a chuva serôdia começou a ser derramada. Uma irmã chamada Ana. She was adopted by an Adventist family. Ela foi adotada por uma família adventista. And as she told her dreams to her family, E ao compartilhar os sonhos que ela tinha com sua família, they began to think maybe God was gifting her. esses adventistas, membros de sua família, começaram a acreditar que Deus estava a concedendo o dom. Some pastors in her area, Alguns pastores em sua localidade they wanted her to travel around with them. começaram a levá-la consigo em suas viagens. They thought we have another prophet. Começaram a pensar que outra profetisa surgiu entre nós. As for Anna herself, E a própria Ana, she was trying to be private. ela queria manter sigilo. But in 1893, Mas no ano de 1893, this thing was really bothering her. essa situação estava incomodando-a. She wondered, do I really have the gift of prophecy? Ela começou a questionar: será que realmente eu tenho o dom de profecia? Or are these religious dreams just from myself? Ou será que esses sonhos religiosos são apenas fruto da minha mente? So she made a trip all the way to Battle Creek. Então ela fez uma viagem até Battle Creek, And when she got there, e quando ela chegou em Battle Creek, A.T. Jones had just been preaching about the latter rain. A.T. Jones tinha acabado de pregar um sermão acerca da chuva serôdia. You know what it says in Joel 2? E vocês podem lembrar o que diz em Joel capítulo 2? God will pour out his spirit on all flesh, Deus vai derramar o seu espírito sobre muita carne, on old ladies and young ladies. sobre idosas e jovens, moças. Anna was a young lady. E Ana era uma jovem. And A.T. Jones was not careful enough. E A.T. Jones não teve suficiente cuidado. Everything she said Tudo o que ela falou seemed to agree with the Bible and the spirit of prophecy. parecia estar em harmonia com a Bíblia e o espírito de profecia. So he concluded, Então o próprio A.T. Jones concluiu, in just a few days, em poucos dias, that her visions were probably from God. que as visões da Ana eram de Deus. That wasn't very wise. Isso não foi muito prudente da parte de Jones. Ellen White wrote him a letter. Ellen White escreveu uma carta a Jones. She said he had made a mistake. E Ellen White disse a Jones que ele havia cometido um erro. Thankfully, he confessed it up front. Mas o bom é que A.T. Jones confessou seu erro publicamente. Anna also accepted the message. Ana também aceitou a mensagem de Ellen White. But not every person is like Anna. Mas nem todos são igual Ana. Many people like Anna have very religious dreams. Muitas pessoas, assim como Ana, têm sonhos religiosos. Sometimes I think about birds.
Muitas vezes eu fico pensando em passarinhos. Sometimes I dream about birds. E às vezes eu sonho com os passarinhos. If you think about Christ's second coming, Se você pensar muito sobre a segunda vinda de Cristo, you may dream about Christ's você coming. pode ter um sonho sobre a segunda vinda de Cristo. If your father or your spouse dies, Se o teu pai ou o seu cônjuge morre, you may dream about them as if they're alive. você pode ter um sonho com eles como se eles ainda estivessem vivos. Because you miss them Porque você pode ter saudade deles. and you're thinking about them. E você está pensando sobre eles. So when someone is very religious, Então, uma pessoa religiosa, you know what kind of dreams they sometimes have? sabe que tipo de sonho que ela é capaz de ter? Religious dreams. Sonho religioso. Unfortunately, Infelizmente, we like to be very important. nós queremos ser importantes. So when we have religious dreams, Então, quando nós temos sonhos religiosos, we're pretty happy. nós ficamos felizes. We think God has chosen me. Nós concluímos que Deus nos escolheu. Me. Eu. It's a very nice feeling to be É chosen. um sentimento maravilhoso sentir que Deus me chamou. What I want to warn you, Mas o que eu quero advertir, when Ellen White was writing to A.T. Jones, quando Ellen White escreveu a A.T. Jones, she talked about a tidal wave of fanaticism. ela falou de uma onda de fanatismo. What will come E ela explica o que ainda virá. when everyone will think, or not, let me start over. When very many people will rise up Quando muitos se levantarão, believing that God has chosen them with dreams and que visions. Deus, achando que Deus os escolheu com sonhos e visões. Do they have second selected messages in Portuguese? You ought to get the book Second Selected Messages. Vocês conhecem o livro Mensagens Escolhidas, volume 2. In the first 100 pages, Nas primeiras 100 páginas desse livro, you have a lot of information about how to tell true spiritual gifts from false ones. Ellen White escreve muito sobre como discernir a diferença entre falsos dons espirituais e os verdadeiros. Let me tell you about one of the stories in that section. Deixa eu lhes contar uma das histórias que Ellen White conta dentro dessa sessão. There was a married couple. Havia um casal, They both had spiritual gifts. ambos tinham dons espirituais. The wife had the gift of tongues. A esposa tinha o dom de línguas. Sometimes she could speak in foreign languages that she had never known. Às vezes ela conseguia falar em línguas estrangeiras que ela nem sequer conhecia. One American Indian had confirmed that she had spoken in his language. Um índio americano confirmou que ela havia falado em sua língua. She knew how to sing, Ela sabia cantar. and when someone would preach, Quando uma pessoa pregava, often she said the Spirit would come on her. e ela dizia que o Espírito vinha sobre ela, She could walk to the front, e ela ia até a frente, and she could sing a song as she composed it. ela cantava uma música enquanto ela compunha a mesma, That was in response to the sermon. que era uma resposta ao próprio sermão. The husband also had gifts. O marido também tinha dons. He had experienced some healings. Ele experimentou I mean, where he could heal cura. others, I mean. Ele curava outras pessoas. And especially he was gifted with exorcism. E ele também tinha o dom de expulsar demônios. If you know someone who's filled with the devil, Se você conhecia alguém que estava cheio de demônios, he can fix it. ele era capaz de resolver o problema. So wherever they went, Então, onde quer que esse casal ia, people were talking about them. as pessoas começavam a falar a respeito desse casal. They seemed like very humble people. Pareciam ser pessoas humildes. There was nothing apparently wrong with their character. Aparentemente nada de errado com seu caráter. But I want to question you on that point. Mas eu quero lhes questionar. If you know anyone who's moving around, Se você conhece uma pessoa que viaja muito, don't say they have a good character. não fala que essa pessoa tem um bom caráter. No one knows what kind of character they Porque have. as pessoas que têm contato com essas pessoas viajantes não têm condições de saber se tem caráter bom ou não. It takes a while before character comes Demora out. para você identificar o caráter de uma pessoa. These people came to see Ellen White. Essas pessoas vieram visitar Ellen White. They wanted her to tell them whether or not they had a gift of the Spirit. E essas
esse casal queria que Ellen White confirmasse se de fato eles tinham o dom do Espírito. She met with them. Ellen White os entrevistou. They described all their gifts. Eles descreveram os seus dons. They were very humble, Eles foram muito humildes, very polite. muito gentis. And they asked her, "Is this from God or not?" E eles perguntaram: esses dons são de Deus ou não? We want to know. Queremos saber. Ellen White said, "I have no light. Ellen White respondeu: eu não tenho luz. I don't know." Sobre isso, eu não posso lhes responder. But she told them that she was cautious Mas ela lhes advertiu que ela era cautelosa because of her experience in por 1844. causa da experiência que ela teve em 1844. She knew lots of fanatics. Ela teve contato com muitos fanáticos naquela ocasião. So they left. Então o casal foi embora. After they were gone, God gave her the Depois vision. que o casal foi embora, Deus deu para Ellen White uma visão. But she knew before they left that they weren't right. E mesmo antes deles terem ido embora, ela já sentia que eles não estavam bem. How did she know? Como que Ellen White identificou que tinha alguma coisa que não estava correto? It was because they offered to demonstrate one of the gifts. É porque eles ofereceram a Ellen White demonstrar na frente dela uma das manifestações do Espírito. Anyone who offers to demonstrate a gift Quando uma pessoa se oferece a demonstrar uns dos dons do Espírito, doesn't have the gift of the essa Spirit. pessoa não tem o dom do Espírito. We don't use the Holy Spirit. Nós não usamos o Espírito Santo. We can't tell the Holy Spirit when to work. Nós não podemos dizer para o Espírito Santo quando ele pode nos usar. The Spirit uses us. O Espírito nos usa. So when the lady offered to demonstrate the gift, Então, quando a esposa ofereceu mostrar para Ellen White que ela tinha o dom, Ellen White said, "No, thank you." Ellen White falou: por favor, não faça isso. And then God gave her a vision, Depois que o casal foi embora, Ellen White recebeu uma visão de Deus. and she wrote them a letter. E Ellen White então escreveu uma carta a esse casal. She told them that their experience was not from God. E ela disse para esse casal: a sua experiência não é de Deus. That letter is in Second Selected Messages. Essa carta de Ellen White está em Mensagens Escolhidas, volume 2. You know, they disappear from history at that point. Depois disso, esse casal desapareceu. We don't find them anywhere. Não encontramos o registro de sua história depois daquele Maybe they joined a ocorrido. Pentecostal church. Talvez eles se uniram a uma igreja pentecostal. They were just gone. Eles simplesmente desapareceram do mapa da igreja. But when Ellen White talks about the future, Mas quando Ellen White descreve o que virá no futuro, there are going to be many people like the Mankins. ela fala que muitos semelhantes virão. I don't want that to happen to you. Eu não quero que isso aconteça com ninguém de So, vocês, my nenhum main- de vocês. My main point today O ponto que eu quero frisar hoje is that revival requires careful thinking. é que o reavivamento requer um pensamento sério, You can't read a man's heart. cuidadoso. Não somos capazes de ler o coração das pessoas. So when God uses a man, Então, quando Deus usa um homem, he may be a very weak man. pode ser um homem defeituoso. You don't know. Não sabemos. You don't have to figure it out E você não precisa correr atrás para descobrir, because his authority is the Bible. porque a autoridade é a Bíblia. So if he says something that agrees with the Se Bible, ele fala uma coisa que corresponde com a Bíblia, it's true. é verdade. If he says something else, Se ele falar algo contrário, it's unreliable. o que ele falou não é confiável. And if you see a true revival Se você identifica um reavivamento genuíno and you see some people begin to make strange choices, e você começa a perceber que pessoas estão tomando decisões equivocadas, don't just follow them. não apenas segue-as. The strange choices are not part of the revival. As decisões equivocadas não são necessariamente parte do reavivamento. The revival is manifested in repentance, O reavivamento se manifesta no arrependimento. in families that become restored, Famílias que são restauradas. in people who become more faithful in their obedience. Pessoas que se tornam mais fiéis em sua obediência a Deus. Go ahead. Eu gostaria de saber sobre epidênios.
O que aconteceu com ele depois? Oi? The Daniel story goes on for much longer. A história de Daniels continua. After the revival was stopped, Depois do reavivamento que ele conduziu, the church wanted Daniels to become their pastor. a igreja queria que Daniels continuasse como pastor Ellen dela. White began writing letters both to the man and to the church. Ellen White começou a escrever cartas tanto para ele como também para a igreja. To the church, Para a igreja, she said they were making a mistake. ela escreveu dizendo que ela estava equivocada. They should have given the credit to God for the revival, Ela disse que a igreja deveria ter dado crédito a Deus pelo reavivamento, não a ele. but they gave it to the man. Porque ela havia dado crédito ao homem. And it was a mistake for them to want him as a pastor, Era um erro a igreja querer que Daniels permanecesse como pastor. as if he was the one who would cause the É revival como to se happen. ele fosse o originador do reavivamento. She did not expose his weaknesses to the church. E Ellen White não falou dos defeitos de caráter dele para os membros da igreja. But when she wrote him, Mas quando Ellen White escreveu a Daniels, she rebuked him for his relation to his daughter. ela repreendeu Daniels por sua relação com sua filha, He had encouraged her to go to a public college porque ele havia encorajado sua filha a frequentar uma universidade pública, where she was going to lose her way. onde ela ia perder o seu caminho. She rebuked him for how he had raised his boy. Ellen White repreendeu Daniels pela forma como ele estava criando seu filho. She rebuked him for his drinking problems. Ellen White também repreendeu Daniels pelo seu problema com álcool. The worst thing E o pior, is that he would sometimes tell lies about Ellen White. Daniels estava promovendo mentiras acerca de Ellen White. When he was trying to promote some new idea, Quando ele promovia uma nova ideia, like an investment, como por exemplo investimentos em terreno, he would say, Ellen White wrote me about this, ele dizia: Ellen White me escreveu sobre isso. and she said it's okay. E ela falou que estava tudo bem. The true part, E a verdade, Ellen White had written him. Ellen White havia escrito, The other part was false. mas ela não havia escrito o que ele She- alegava que ela havia She had escrito. told him he should not be encouraging other people in their Porque na realidade Ellen Work. White havia dito que ele não era para envolver outras pessoas no seu trabalho de investir em terrenos. What about Jones and Wagner? E Jones e Wagner? They went on to lead out in the Great Revival of 1888. Vocês sabem que Jones e Wagner depois conduziram o reavivamento de 1888. They learned from their mistakes. Jones e Wagner aprenderam de seu erro. That's what we all need to do. E todos nós precisamos aprender dos nossos erros. We had a question here, I think. Eu vi outra mão levantada. Eu queria saber se tudo que ele tirou, ele falou aí que foi das cartas da Ellen White, se tem algum outro material que a gente pode consultar, entendeu? Para a gente pesquisar e ir a Sobre a fundo. história de Daniels. Não, tudo isso que ele falou sobre o fanatismo, isso que ele falou, por exemplo, She's e na asking chuva. where they can find the references, To the story. not just to the story, but also to the section on fanaticism and the gifts. So you I think told you had already mentioned 100 second pages, selected first 100 messages, first pages. 100 pages. Yeah. But we don't have in Portuguese the story of Daniels. I've already looked for it, so Okay. that just hasn't been translated. Pode continuar. Sobre a chuva serôdia, que ele falou que quando for cair a chuva serôdia de novo, vão surgir esses, entendeu? Esse material todo que ele... A história a respeito do pastor Daniels não tem disponível em português, mas o conteúdo acerca de fanatismo e falsos dons espirituais e aquela história de Ana, a falsa profetisa, etc., está nas primeiras 100 páginas de Mensagens Escolhidas, volume 2. Essa é a melhor seção de qualquer livro que nós temos disponível em português sobre o tema de hoje. Mensagens Escolhidas, volume 2, as primeiras 100 páginas. Tá bom, então, obrigada. Ok? Then it's here. Eu queria saber se é fato que o Jones e Wagner apostataram depois ou se afastaram Is do it, caminho do is Senhor. it a fact that Jones and Wagner eventually apostatized? What's true and what's not about this story? All they've really had Not available is George Knight. not only is it true, Não somente é verdade, but there's much more truth than that. mas há muito mais do que a história que às vezes Kellogg also went into apostasy.
Kellogg também se apostatou. The one that gave us the health message. Aquele que nos deu a mensagem de saúde, George ou Storrs contribuiu. went into apostasy. George Storrs também se apostatou. He's the one that taught us about death. George Storrs foi o primeiro milerita a descobrir a verdade sobre a imortalidade condicional da alma. Samuel Snow went into apostasy. Samuel Snow também se apostatou. He's the one that gave us the midnight cry. Foi ele que identificou o clamor da meia-noite e a data de 22 de outubro de Crozier 1844. went into apostasy. O.R.L. Crozier também se apostatou. He's the one that wrote out the sanctuary message. Foi ele que escreveu sobre a mensagem do santuário depois de 1844. Preble went into apostasy. O Preble também se apostatou. He's the one that taught the Sabbath to Joseph Bates. Foi o Preble que ensinou José Bates acerca do sábado. And Bates taught it to James and Ellen E White. foi José Bates que ensinou Tiago e Ellen White sobre o sábado. What I'm trying to say O que eu quero dizer com tudo is isso, that when God is doing his work quando Deus faz a sua obra and he finds a man who's very weak, e ele encontra um homem que é fraco, God does whatever he can to save him. Deus faz o que é possível para salvar aquele homem. Frequently what he does Muitas vezes o que ele faz para salvar as pessoas, is he gives the man responsibilities in teaching. ele dá responsabilidades para as pessoas de ensinar a verdade. He entrusts him with precious truths. Deus confia a certas pessoas a responsabilidade de ensinar a verdade. So by preaching and telling, Para que através de pregar e ensinar a verdade, he will often be thinking about Jesus. essas pessoas estarão sempre pensando em Jesus He'll often feel accountable. e sempre se sentindo responsável. This is why God uses you. Por isso que Deus nos usa. It's to save you. Deus nos usa para nos salvar. But sometimes weak men, Mas às vezes homens fracos, when God uses them in a great way, quando Deus usa grandemente esses homens, their weaknesses come to the top. suas fraquezas são predominantes. Especially when they are opposed. Especialmente quando esses homens são repreendidos. The most dangerous thing for all of you, O mais perigoso para todos vocês, since you have high spiritual values, uma vez que vocês têm valores espirituais elevados, when you go back to your home church quando vocês voltam para as suas igrejas and you try to share truth, e você tenta compartilhar a verdade, when people oppose e you, alguém te opõe, when they're unkind, alguém te trata mal, when they act in an irrational way, alguém te trata de forma irracional, there's a danger that inside of you há o perigo que dentro de vocês there will form some bitterness. a amargura vai se desenvolver. The word I'm looking for is the one in Hebrews 13. Let's look at the verse. It's, Is the same one you just said? yeah. Look at Hebrews 13. Vamos abrir em Hebreus 13. It's chapter 12, verse 15. Capítulo 12, na verdade, verso 15. É uma advertência de Paulo. Hebreus 12, 15. You see in that verse where it says looking diligently? Vocês notaram no verso que diz tendo cuidado? It's referring back to the first two verses Ele está se referindo aos dois versos anteriores, where Paul told us to think about Jesus. onde Paulo encoraja os crentes a pensarem em Cristo, To think about his sacrifice and his death. pensar em seu sacrifício e sua morte. Here it says looking diligently, E aí no verso 1, ele... Which one? Two? verse 15. Oh, verse 15. Verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus... Go ahead. Lest any root of bitterness springing up trouble you, E que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, and many be defiled. e por ela muitos se contaminem. The idea A ideia is that when you think about Jesus very carefully, é que quando você pensa bastante sobre Jesus, it helps uproot the bitterness that is in your heart. pensar em Jesus ajuda a arrancar as raízes de amargura que porventura possam estar em nossos corações. But if you have a garden, Se você tem uma horta and you don't take care of it, e você não cuida da sua horta, the weeds will grow very quickly. o mato cresce muito rápido. That illustrates our heart.
Isso ilustra o nosso coração. When people oppose us with anger, Quando as pessoas se opõem a nós de forma com raiva, seeds of bitterness begin to grow in our heart. sementes de amargura brotam em nosso coração. And if we do not do something about E it, se nós não fizermos algo, they will spoil our Christian religion essas sementes vão arruinar a nossa espiritualidade. and will destroy everyone that has confidence in E vai us. destruir todas as pessoas ao nosso redor. When people opposed Jones and Wagner, Quando as pessoas começaram a se opor a Jones e Wagner, it hurt them. eles se magoaram. They allowed bitterness to grow. E Jones e Wagner permitiram que a raiz da amargura crescesse no coração. And that led both of them into sin. Isso os levou ambos ao pecado. It's a history that has been repeated many times. É uma história que se repetiu muitas vezes. And I'm sure it's happened here in Brazil. E eu tenho certeza que acontece aqui no Brasil. Let's kneel for a prayer. Vamos nos ajoelhar para orar. Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, thank you for giving us work to do. obrigado por nos dar um trabalho a fazer. We need your Spirit to be with us. Precisamos do teu Espírito para estar conosco. Finish the work you've started. Termine a obra que começaste. I ask in the name of Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. I've tried so much. Senhor, por favor, me proteja porque eu me esforcei tanto. You would never pray as if God owed you something. Você nunca ora de um modo a transmitir a ideia de que Deus lhe deve alguma coisa. When we pray in the name of Jesus, Quando nós oramos em nome de Jesus, it doesn't mean that we're praying as if we were Jesus. não significa que nós estamos orando como se nós fôssemos Jesus. It means that God owes gifts to Jesus. Significa que Deus deve dádivas a Cristo, But God doesn't owe any gifts to me. mas Deus não me deve nada. And I'm asking God to give me something that He owes to Jesus. É como se eu estivesse pedindo a Deus algo que Cristo merece, não eu. Let me say this another way. Deixa eu dizer ainda de outra forma. Jesus did not owe anything to the Father. Jesus não deve nada ao Pai. Jesus wasn't created. Jesus não foi criado. He didn't owe his life to the Father. Jesus não devia sua vida ao Pai. So you could say he was debt free. Então Jesus ele não tinha dívida. When he served the Father, Ao servir ao Pai, he was earning righteousness. ele adquiriu justiça. It's like when you're doing construction for someone. É como se você estivesse fazendo construção para alguém. They owe you Você faz um serviço, essa pessoa então te deve, because you're serving them. porque você está servindo-a. That's how it was with Jesus. É assim que foi com Cristo. He earned righteousness. Ele merece a justiça, ele adquiriu a justiça. No angel could ever earn righteousness. Nenhum anjo é capaz de adquirir justiça. Because the angel is just like you and me. Porque anjos, assim como nós, He owes God his entire life. devem a Deus sua existência. He can only do his duty. Somente está fazendo o seu dever. But Jesus had no duty. Mas Jesus ele não teve esse dever. So he built up a store of Então righteousness. Jesus ele acumulou justiça. And because of that, the Bible says Em função disso, a Bíblia declara: that Jesus is worthy of all glory and honor and riches. Jesus é digno de toda honra, glória e riqueza. He's worthy of power. Ele é digno do poder. Revelation says he's worthy of wisdom. Apocalipse diz que ele é digno da sabedoria. Now that's interesting. Interessante. Jesus doesn't need wisdom. Jesus não precisa de sabedoria. He doesn't need power. Ele não precisa de poder. He doesn't need riches. Ele não precisa de riqueza. He doesn't need any of those Ele não things. precisa de nada disso. Why does the Bible say he deserves them? Por que a Bíblia fala que ele precisa disso? Because we need them. Porque nós precisamos. So we can say, Para que nós possamos dizer: Father, please give me wisdom. Pai,
Por favor, me dê sabedoria. I don't deserve any wisdom. Eu não mereço sabedoria. You don't owe me anything. O Senhor não me deve nada, But Jesus died for me. mas Jesus morreu por mim. He is worthy of wisdom. Ele é digno da sabedoria. He took my sins on him. Ele tomou os meus pecados sobre si. Please give me what he deserves. Por favor, me conceda aquilo que ele merece. That's what we should mean É isso que nós queremos dizer when we pray in the name of Jesus. quando nós oramos em nome de Jesus. But if it becomes just a phrase at the end of our prayer, Mas quando se torna uma frase no final da nossa oração qualquer, it loses its power. perde-se o seu poder. The power isn't in the O words, poder não está nas palavras meramente, it's in our mind. mas em nossas mentes. When we depend on Christ's righteousness. Quando nós dependemos da justiça de Cristo. Do you understand what I'm saying? Vocês compreendem o que eu quero dizer? So when we go back to the story of Galatia, Voltando então à carta de Paulo aos Gálatas. this is the gospel Paul was preaching. Este era o evangelho que Paulo havia pregado. We depend on Jesus for righteousness. Nós dependemos de Cristo para a nossa justiça. But after Paul left, Depois que Paulo saiu da Galácia, people came from Jerusalem alguns vieram de Jerusalém and they said, Paul gave you half the gospel. e essas pessoas começaram a dizer que Paulo havia lhes dado a metade do evangelho. There's more. Há mais. There's a sanctuary message. Existe a mensagem do santuário. We need to keep the Nós Passover, precisamos guardar a Páscoa. the Feast of Nós precisamos Tabernacles. guardar as festas dos We need tabernáculos. to keep many of the rituals. Nós precisamos guardar os rituais diversos. The children must be circumcised. Os filhos precisam ser circuncidados. We must keep the law of Moses, Nós precisamos guardar a lei de Moisés. or else we will not be saved. De outra forma, não podemos ser salvos. The Christians were baby Christians, Os cristãos na Galácia eram cristãos bebês. so they believed it. Então eles acreditaram nessa história. Look at Galatians chapter 3. Vamos abrir em Gálatas capítulo 3. Galatians chapter 3 and verse 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Galatians 3:1. Gálatas 3:1. O foolish Galatians, who has Oh. bewitched you, Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou that you should not obey the truth? para não obedecerdes à verdade? Before your eyes, Jesus Christ was crucified before you. A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paul was concerned for his church. Paulo estava preocupado com a sua igreja. They were following another gospel. Os membros estavam seguindo outro evangelho. In verse 2, No verso 2, birthday of $20. e você me dá um presente para o meu aniversário de $20. It's a very interesting gift. É um presente interessante. Is it really a gift? É um presente? You owe me $100. Você me deve $100 You've just paid me part of what you owe me. e você acabou me pagando parte daquilo que você me deve. You still owe me $80. Você, na verdade, ainda me deve Or $80. let me say it another way. Deixa eu explicar de outra forma ainda. If you have a business Você tem um negócio and you're selling, say, flour, e você vende flores and I get flour from you, e eu recebo flores de você but I don't pay you. e eu não te pago. Let's say I owe you now $100 for the flour. E vamos supor que eu lhe devo $100 pelas flores. If I come to you later Se eu chego para você depois and I want to buy some flour with cash, e se eu quero comprar flores com dinheiro, you might sell me some flour, talvez você me venderia flores. but if I give you the cash Mas se eu lhe dar o dinheiro, and I don't want any flour, and if I don't want, and I don't need any more flour, e se eu não precisar mais de flores, you don't owe me any more flour. você não me deve mais flores. I don't know if this is even working, but I'm trying to say Eu não sei se está funcionando, mas o que eu quero is dizer that when there's a debt, é que quando existe uma dívida, the person that's in debt a pessoa que deve can't give any gifts não está em condições de fazer uma doação ou dar uma dádiva without paying his debt. antes que pague a dívida.
I think the illustration is not working. Talvez a ilustração não esteja funcionando. So let me just tell you what I'm trying to Então illustrate. deixa eu tentar lhes dizer o que eu estou tentando ilustrar. I owe my life to God. Eu devo a minha vida a Deus. I owe my entire life to Him. Eu devo a minha vida inteira a Deus. So if I obey Him for part of my life, Então, se eu obedecer a Deus por parte da minha vida, I'm only giving Him what I owe Him. eu estou apenas lhe dando aquilo que eu já devo a Ele. I can never give Him more than I owe Eu Him. nunca sou capaz de dar a Ele mais do que eu já lhe devo. If I obeyed Him my entire life, Mesmo se eu obedecê-lo minha vida inteira, I would only pay my debt. eu estaria apenas pagando a minha dívida. He wouldn't owe me anything. Ele ainda não me deveria nada. God never owes me anything. Deus nunca me deve nada. If you really understand this, Quando você chega a compreender isso, you'll never pray, você nunca vai orar: Father, please give me something because I've worked so hard. Senhor, por favor, faça isso por mim porque eu trabalhei muito para ti. Or please protect me because He says, this only would I learn of you. Ele escreve: só quisera saber isso de vós. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? When Paul was preaching, Quando Paulo estava pregando, he preached about faith. ele pregou acerca da fé. They believed the word, Os Gálatas acreditaram and God poured out His Spirit. e Deus então derramou o seu Espírito. So Paul says, remember that? Paulo aqui está dizendo: lembra disso? God gave you the Spirit Deus lhes deu o Espírito, when you weren't even keeping those laws of Moses. mesmo antes de guardar essas leis de Moisés. So if you think about it, Ao pensar nisso, you can see that God's approval came to you Paulo estava dizendo: a aprovação de Deus veio a vós when you were living by faith. quando vocês estavam vivendo pela fé. Unfortunately for the Galatians, Infelizmente, para os Gálatas, they got really excited about the false gospel. eles se empolgaram muito pelo evangelho falso. We like false gospels Nós gostamos de evangelhos falsos, because to get to heaven by faith, porque chegar até o céu pela fé, it can leave us feeling insecure. às vezes nos deixa um pouco inseguros. We're not exactly sure what to do sometimes. Muitas vezes ficamos sem saber o que fazer. We're not exactly sure what God requires. Às vezes não temos certeza daquilo que Deus requer. We're always studying. Estamos sempre estudando, We're always learning. sempre aprendendo. The things that we thought were good yesterday, Aquilo que pensávamos que era bom ontem, we learn today something different. aprendemos hoje diferente. That's how righteousness by faith works. Mas é assim que funciona a justiça pela fé. You always feel dependent on God. Você fica sempre sentindo uma dependência de Deus. It makes you feel like a child. Você se sente como uma criança. You need a father in Você heaven. precisa de um pai que está no céu. You don't feel so smart. Você não se sente tão inteligente. You feel like you must be connected to Him. Você sente uma dependência de estar conectado com Ele. And our human natures don't like that. Nossa natureza humana não gosta disso. We prefer a religion of works. Nós preferimos naturalmente uma religião de obras. If we do all the right Se things, fizermos tudo certinho, God will approve of us. Deus então me aprovará. If we do the very best things, Se fizermos o melhor de tudo, He will approve of us very much. Ele vai nos aprovar muitíssimo. The first person to try this A primeira pessoa a tentar isso was Cain. foi Caim. When he brought fruits to God, Quando ele trouxe fruta para Deus, he wasn't bringing the mangoes that fell off the trees. ele não estava trazendo as mangas que caíam da árvore. He was bringing the very Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, I ask that you would be here with us, peço que o Senhor esteja aqui conosco, that you would teach us what is true. que nos ensine o que é verdade. I ask in the name of Eu Jesus. peço em nome de Jesus. Amen. Amém. Paul was the one who founded the church in Galatia, Paulo fundou a igreja na Galácia, but he could not stay there in the area
Mas ele não pôde permanecer ali. And when he left, E quando ele saiu da Galácia, some other missionaries came to that city. outros missioneiros foram até aquela cidade. They had a different gospel than Paul. E essas pessoas tinham um evangelho diferente do de Paulo. Let me explain what I mean. Deixa eu explicar. In Paul's gospel, No evangelho de Paulo, rituals don't mean anything. rituais não são significantes. I mean, you should be baptized. Você deve se batizar, You should take the Lord's Supper. você deve participar da ceia do Senhor. Those things are important, Essas coisas são importantes, but they're not sacraments. mas não são sagradas. In other words, you don't earn any righteousness by doing Você them. não ganha justiça fazendo essas coisas. And as for the other rituals, E mesmo com os outros rituais, they're not even required. alguns nem são requisitos. You don't have to be circumcised. Você não precisa se circuncidar. You don't have to keep Passover. Você não precisa guardar a Páscoa. But these things were debated in the early Christian Mas church. essas questões eram debatidas na igreja primitiva. What Paul was teaching O que Paulo ensinava is that you submit to God, era que a pessoa tinha que se submeter a Deus, you obey Him, obedecer a Ele, you obey the Ten Commandments, obedecer os 10 mandamentos, you follow His counsel, seguir o seu conselho, and that's walking by faith. e isso significa viver pela fé. But walking by faith, it doesn't earn you any righteousness. Mas viver pela fé em si não faz com que você mereça justiça. I want to explain this another way. Deixa eu explicar de outra forma. If you owe me $100, Se você me deve $100 and then you give me a gift for my